Colossenses capítulo 2, do 6 ao 8. Hoje eu vou ler na NTLH, porque o que eu quero conversar com vocês, eu acredito que essa versão ela é mais didática. Não que ela é mais didática, mas dentro do tema que nós vamos abordar hoje, eu achei mais didática. Vamos lá, Colossenses 2, 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Eu acho interessante como o apóstolo Paulo começa a abordagem dele. Já que vocês aceitaram, então vivam unidos com Ele. Versículo 7. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Eu vou ler de novo. Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, e eu te peço para que o Senhor me ajude a compartilhar com a sua igreja, com o seu povo, aquilo que é da sua vontade. Usa a minha vida como instrumento. Usa, Senhor, a minha boca, tudo que há em mim, como instrumento do Senhor, e que a sua igreja saia nessa noite edificada, em nome de Jesus. Amém? Podem ficar à vontade, amados. Eu só estou vindo aqui para testar se o Márcio está esperto. Esse nosso câmera é uma bênção. Nunca vou, mas hoje que o Márcio está ali, hoje eu vou andar pela igreja. Brincadeira, vamos lá. Eu tenho só uma mensagem. Qual é essa mensagem? Alguém sabe? Meu Deus do céu. Misericórdia, Jeová. Tem misericórdia de nós, Senhor. A única mensagem que eu estou pregando em todos os cultos é só uma mensagem. Qual é a mensagem? Ninguém? Deus não volta hoje não, que a gente não está pronto. Estações, eu só estou falando disso. Estações, todos os cultos, a palavra é sobre estações. Sobre a nova estação que nós estamos vivendo. E entendendo e discernindo que nós estamos em uma nova estação, essa estação exige de nós algumas coisas. Eu disse nos últimos cultos sobre a importância da oração para a nova estação. É através da oração que nós vamos conseguir ouvir, discernir os segredos de Deus para esse novo tempo. É como Jesus disse, existem mistérios do reino que são revelados apenas aos discípulos. E nós precisamos buscar esses mistérios do reino, esses segredos do reino em oração. Na última sexta-feira nós estávamos aqui reunidos, orando, intercedendo, e Deus começou a mostrar algumas coisas e falar sobre algumas coisas. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês é exatamente sobre um dos segredos que Deus ministrou ao meu coração, segredos do reino, e que nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Amém? Então vamos lá, eu preciso que vocês estejam aqui comigo.
Essa é a carta de Paulo à igreja de Colossenses, dos Colossenses. E tem algumas coisas aqui. Algumas coisas que eu gostaria de destacar nesse texto que nós acabamos de ler. Pode ser? Primeira coisa, o texto diz: construam a sua vida sobre ele. Então a primeira coisa é construir a vida sobre Cristo. Na NTLH, Colossenses capítulo 2, 6, 8, do 6 ao 8, começa dizendo assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Versículo 7, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé. Deixa eu ver na NVI o que diz. Versículo 7. E edificados nele é o termo usado na NVI. Na NTLH o termo é construam a sua vida sobre ele. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar do texto que nós lemos. Construam a sua vida sobre ele. A segunda coisa que eu quero destacar é isso aqui, ó. Versículo 8. Vamos ler na NVI, depois eu vou ler na NTLH. Olha o que diz na NVI. Tenham cuidado, repete comigo, cuidado. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Como, pastor? Nos prendendo, nos colocando em cárcere privado, pegando chicotes e dando no nosso lombo, impondo a nós serviços. Como, pastor? Porque quando a gente pensa em escravos, a ideia que vem na nossa cabeça é a ideia que nós ouvimos nas aulas de história na escola. O escravo, a escrava, que serviam ao seu senhor no engenho, ou seja, lá na fazenda, trabalhando e fazendo o que fosse necessário. Então nós temos essa ideia de escravos. A Bíblia também nos diz também sobre como o povo de Deus foi escravo no Egito. E eles eram obrigados a fazer serviços que estavam além das condições humanas. Carregar muito peso, sofrer debaixo do sol. Você deve se lembrar que, na medida que Moisés vinha e falava ao faraó, a vontade de Deus, olha, deixa o meu povo ir para o deserto, para me cultuar e tudo mais. O faraó, ele endurecia o coração e ele colocava mais peso ainda sobre o povo de Israel. Então essa era uma das formas de ser escravos. Então nós temos essas ideias de como funciona esse sistema de escravidão. Só que aqui o apóstolo Paulo está falando sobre um tipo de escravidão que poucos falam. O apóstolo Paulo está falando sobre um tipo de escravidão que poucos falam. Qual é esse tipo de escravidão? Olha lá, versículo 8 de Colossenses 2. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Como? A filosofias vãs e enganosas. Como nós somos escravizados? Por filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não em Cristo. Pastor, eu não estou entendendo, eu não sei o que é filosofia vãs, esclareça para mim. Olha, a NTLH, ela já deixa mais claro esse texto. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravo por meio de argumentos sem valor. Filosofias vãs, conhecimentos vãs, não sei como que fala, inúteis. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Quantos estão aqui comigo? Essas são as duas coisas que me chamam a atenção nesse texto do apóstolo Paulo.
A primeira coisa é construam a sua vida sobre ele, e a segunda coisa é cuidado com esses ensinamentos inúteis. Porque esses ensinamentos escravizam. Amém? Existem duas formas de viver. A primeira é construindo a vida sobre Cristo. E a segunda é vivendo por argumentos da sabedoria humana. Repete comigo. Vida. Vamos lá, eu preciso de vocês. Repete comigo. Vida sobre Cristo. Repete comigo. Argumentos da sabedoria humana. Duas maneiras de viver. Construindo uma vida sobre Cristo ou vivendo pelos argumentos da sabedoria humana. Amém? Quantos entenderam isso até aqui? Glória a Deus. A primeira fala, que é construam a sua vida sobre Ele, que é Cristo. A primeira fala sobre uma praxis teológica. Ou seja, viver a teologia na prática. Presta atenção aqui. Tiago capítulo 1, do versículo 19 a 25, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Presta atenção aqui, escuta a palavra de Deus. Versículo 22 de Tiago 1. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si, sai e se esquece da sua imagem. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será... Olha o que diz a Bíblia. Vocês estão prestando atenção? Será bem-aventurado em tudo o que fizer. O texto está falando aqui, o texto de Tiago, está reforçando a primeira ideia que eu destaquei para vocês. Construam a sua vida sobre ele. O texto de Tiago está dizendo aqui, ó, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Pois aquele que persevera na prática da palavra, não esquecendo o que ouviu, será bem-aventurado, será feliz, terá sucesso em tudo o que fizer. É um estilo de vida, e esse estilo de vida a gente pode chamar de praxis teológica, que é a teologia na prática. A pastora, ela sempre comenta isso comigo e em suas orações, orando a Deus, e dizendo ao Senhor, mas toda a nossa vida está em torno do seu reino, está em torno da igreja, está em torno dos irmãos, está em torno da sua vontade, Senhor, então cuida de nós. Essa é uma oração que a pastora sempre menciona. O problema é que muitos de nós temos uma vida bagunçada em torno de Deus. Porque não adianta ter a vida em torno de Deus. A vida precisa estar ajustada em torno de Deus. E nem sempre essa bagunça é resultado de pecado, ou é um pecado propriamente dito. Pode até se tornar, mas nem sempre inicialmente é. Quem está entendendo? Estamos fazendo coisas que Deus não está pedindo. Eu estou falando sobre essa primeira frase que eu destaquei. Construam a sua vida sobre ele. E muitos cristãos, no intuito de construir a vida sobre Deus, sobre Cristo, sobre a fé, acabam
fazendo coisas que Deus não pediu. É o que eu chamo de a síndrome de Marta. Quantos lembram da história de Marta e Maria? A Bíblia diz que essas irmãs iriam receber Cristo. Cristo iria fazer uma visita para Marta e Maria. Vamos pensar que nós estamos lá. Jesus era o nome mais falado na redondeza. Todo mundo falava, as cidades. A fama de Jesus estava se alastrando de uma forma incrível. Estava sendo difundida, compartilhada, como nenhum outro líder religioso da época. E Jesus, por onde ele passava, ele fazia milagres, ele libertava os endemoniados, ele curava os enfermos, os leprosos. Ele ajudava quem fosse necessário, fora o seu ensino. As pessoas se reuniam e não eram poucas, eram multidões para ouvir o ensino de Jesus. E de repente elas ficam sabendo que esse Jesus está indo passar uma tarde lá na casa delas. O Cristo, a quem João Batista disse, ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. João Batista disse aos seus discípulos, olha, siga ele. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com fogo. Sigam ele. Então, essas irmãs ouviram sobre Jesus, elas estão assim, eita, Jesus está vindo para nossa casa. E diz a Bíblia que nesse caminho em que Jesus está vindo, e nesse processo, Marta e Maria têm um desentendimento. Porque Marta acreditava que para receber Jesus a casa tinha que estar limpa, tinha que estar em ordem, tinha que estar bonita. Jesus está vindo. Não podemos receber Cristo desse jeito. Aonde ele vai sentar? O que ele vai comer? Olha o tanto de louça que tem na pia, Maria. Me ajuda. Então Jesus chega e diz a Bíblia que Maria ficou aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava no serviço, trabalhando, cuidando da casa. Certo ponto ela fica indignada. E a bronca que ela tinha com Maria, ela passa para Jesus. Porque a gente é expert em fazer isso, não é verdade? A bronca que a gente tem com o patrão, a gente acha que é culpa de Deus. A bronca que a gente tem com o cônjuge, a gente acha que é culpa de Deus. Ah, mas tal pessoa me feriu, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Mas não é culpa de Deus. Então, ela vai chamar a atenção de Jesus. Mestre, não importa que eu esteja aqui me matando, trabalhando, tentando deixar tudo da melhor forma para te receber, enquanto a minha irmã está aí, parada. O que Jesus disse? Quando se lembra? Jesus diz, Marta, Marta. Você está preocupado com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Assim é a nossa vida. Ah, mas eu vou para a igreja, mas eu sirvo, mas eu me dedico, mas eu leio a Bíblia, mas isso, mas aquilo, mas eu falo, mas eu prego, mas a minha roupa, a minha vestimenta, mas isso aqui, Senhor, olha só como eu estou me esforçando para ser um bom crente. Tá bom, ótimo, parabéns. Mas é isso que Deus tem te pedido? Senhor, mas eu estou estudando porque eu quero melhorar de vida, eu estou trabalhando porque eu quero condições melhores, eu estou fazendo isso por causa daquilo e pá, tá, tudo bem, beleza, é louvável. Marta também tinha uma desculpa muito boa. Mas é isso que Deus está nos pedindo? E um dos maiores erros nossos na caminhada cristã é fazer
aquilo que Deus não nos pediu para fazer. Quantas histórias eu já ouvi como pastor ou como membro de igreja ou liderando dentro da igreja de pessoas que, eu vou entrar numa guerra em oração, em jejum e tal, e nós vamos clamar por essa causa. E ela entra em uma guerra espiritual que ela não tem forças para vencer. Porque Deus não pediu para ela entrar. Deus não pediu para ela mexer com essas coisas. Amém ou não amém? Então, nessa primeira forma, construam a vida sobre ele, não é construam uma vida sobre ele do jeito que você quer, é construam uma vida sobre ele do jeito que ele quer. Amém? Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. A segunda coisa, a segunda forma de viver é pelos argumentos da sabedoria humana. Repete comigo, argumentos da sabedoria humana. Argumentos da sabedoria humana. Isso aqui é muito sério. Hoje a palavra do coach tem mais peso que a palavra do profeta. Isso é muito sério. Isso entrou dentro da igreja. A teologia coach tem assumido os nossos púlpitos. As igrejas tornaram-se uma plataforma para vender cursos. E os irmãos se tornaram leads, potenciais clientes. Estamos atraídos por essa mensagem da sabedoria humana. E ela é muito sutil, como toda a palavra do diabo. É muito sutil. Então nós estamos aderindo dentro das nossas igrejas ensinamentos que não tem nada a ver com a Escritura, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque cada dia e cada vez mais esses ensinamentos nos dão uma vida confortável na maneira de ser cristão. Eu tenho visto e observado o número de pessoas famosas que têm se convertido ao Evangelho. Desde cantores a atores, atrizes, que têm supostamente aceitado Jesus. Não sei, eu tenho as minhas desconfianças. Porque o Evangelho que tem sido pregado a esse tipo de pessoas, a mensagem é que você pode cantar a sua música sertaneja e pode cantar o louvor aqui na igreja e está tudo bem. Uma conversão que não há renúncia. Recentemente eu ouvi sobre o empoderamento feminino. O empoderamento feminino está na renúncia da mulher, biblicamente. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é: você é tão bom, você é igual ao homem. Agora, se Deus fosse para criar uma mulher igual a um homem, Deus não precisava de criar uma mulher, criava dois homens. Então é cada um na sua. Os homens precisam das mulheres, as mulheres precisam dos homens. Eu postei hoje um vídeo lá no meu Instagram, exatamente com esse tema. É uma mulher que acha que não, eu sou boa, eu sou forte, e foi tirar uma queda de braço com um rapaz lá. Mas chega a ser vergonhoso. A ideologia que as nossas crianças estão aprendendo na escola, você pode ser o que você quiser. Não é assim, amados. Então esses tipos de ensinamentos entraram na igreja. Eu posso servir da minha maneira. A Bíblia diz que nós somos escravos do reino. O entendimento que eu tenho sobre isso é que nós somos filhos nos direitos e escravos nos deveres. Mas nós achamos que, não, eu posso fazer desse jeito aqui, eu posso
dar um jeitinho. E isso é muito sério. As igrejas tornaram-se plataformas para esse tipo de mensagem. É interessante que o texto diz assim, na NTLH: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo. Espíritos que dominam o universo. Os espíritos que dominam o universo têm moldado o estilo de vida do cristão. É só observar o quanto nós gostamos de dar um jeitinho para tudo. O quanto nós não nos importamos de comprar algo pirata. Nós vivemos um estilo de vida sendo moldado pelo que a Bíblia chama de os espíritos que dominam o universo. E a esses espíritos a Bíblia diz assim: eles não têm nada a ver com Cristo. Isso é muito sério. Porque nessa estação que nós estamos vivendo, ou nós vivemos sendo alicerçados pelo ensinamento de Cristo, nos edificando sobre ele, ou nós vivemos sendo influenciados pelos espíritos que dominam o universo. Vivemos tempos de mudança. Deus está abrindo um novo tempo, uma nova estação, e precisamos estar preparados. Mas como nos prepararmos para essa estação? Será que seguimos as mesmas rotinas antigas? Ou será que Deus nos chama a um novo desafio, a um novo estilo de vida, uma nova rotina que nos alinhe ao propósito dele? Esse texto do apóstolo Paulo é sobre isso, sobre duas formas de viver. E para desfrutarmos o máximo dessa nova estação, nós precisamos mudar a nossa maneira de viver. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração aqui sexta-feira, eu orando e clamando, foi que essa nova estação exigirá de nós uma nova rotina, um novo estilo de vida. Você já parou para pensar como é o seu estilo de vida, como é a sua rotina? O que você faz, como faz, ou o que deixa de fazer? Quais são as suas prioridades durante o dia? Aonde você gasta mais tempo? Para vivermos aquilo que Deus tem para nós nessa nova estação, vamos precisar reaver a nossa rotina. Vamos precisar olhar para o nosso cotidiano, para as coisas que nós fazemos e ver se elas se encaixam no plano e no projeto de Deus para nós. Amém ou não amém? A chegada de uma criança impõe uma rotina ao lar. Até que a criança cresça e comece a dar frutos, vamos precisar mudar a nossa rotina em favor dela. Então isso é natural. Várias vezes nós precisamos mudar a nossa rotina, seja por um novo emprego, seja a igreja mudou o culto mudou o dia, mudamos o horário de culto, nós vamos ter que se ajustar a essa nova rotina. Agora o salário, os benefícios do governo vai ser de outra forma. Então, várias vezes nós estamos constantemente sendo desafiados a mudar de rotina. E o mundo espiritual não é diferente, amados. Nós esperamos algo da parte de Deus. Nós precisamos entender que isso exigirá algo da nossa parte. Quem está entendendo essa mensagem? Se olharmos para a Bíblia, veremos que toda nova estação de Deus exigiu uma nova mentalidade e um novo costume. Olha a história de Esther, de jovem judia comum a rainha extraordinária.
Esther era apenas uma jovem judia comum, mas Deus a colocou em uma nova estação quando ela foi levada ao palácio do rei. Perdão. Algumas mudanças na rotina de Esther. Antes, sua vida era simples. Agora precisou aprender o protocolo do palácio e a cultura dos persas. Olha a história de Daniel e os seus amigos. Eles só se destacaram no exílio porque eles mudaram a sua rotina. Eles entenderam a cultura. Eles eram os melhores. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Uma rotina. Toda nova estação vem com uma nova rotina. Repete isso comigo. Toda nova estação vem com uma nova rotina. Mais uma vez. Toda nova estação vem com uma nova rotina. Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao 20, diz assim: quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, presta atenção aqui, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus estão jejuando, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, repete comigo, no entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Algumas pessoas foram questionar Jesus: por que os discípulos de João, por que os discípulos dos fariseus estão jejuando e os seus discípulos não jejuam? Jesus deu uma resposta fantástica. Jesus disse assim: como eles podem jejuar se eu estou aqui junto com eles? Mas haverá um momento em que eu não estarei. O que Jesus está falando? Jesus está falando assim: nessa estação, eles não precisam de jejum. Na próxima estação, que eu não estarei com eles, eles precisarão de jejum. Rotina. Já teve estações que o Espírito Santo me chamou para uma consagração. E eu já fiz 12 dias de jejum, já fiz 40 dias de jejum, já fiz 1 ano, um voto de ficar careca durante 1 ano. São momentos específicos, fases específicas, estações que Deus pede. Agora, o que nós não podemos fazer é tentar ajudar a Deus. Quem está me entendendo? Jesus está dizendo, na próxima estação, o jejum terá que fazer parte das rotinas dos discípulos. Tem gente que está trazendo práticas da próxima estação para essa. Outro dia o Espírito Santo me chamou minha atenção em relação a isso. Olha, esse comportamento que você está tendo não é para agora. Essa folga que você está tendo, esse descanso que você está tendo não é para agora. Agora é hora disso. Você terá isso como resultado disso. E tem gente que está adiantando o processo. Trazendo comportamentos de estações que ainda virão. Jesus disse, não, os meus discípulos não precisam jejuar, eu estou aqui com eles. Mas haverá um momento que eu não estarei. Aí sim o jejum será necessário. Amém? O que define uma estação? Antes de entender a nova rotina, precisamos compreender o que define uma estação. Assim como as estações do ano são marcadas por sinais, folhas caindo no outono, frio no inverno, flores na primavera e calor no verão, as estações espirituais também têm sinais.
E nós precisamos discernir os sinais dessa nova estação. Eu disse no último culto que eu já não tenho paciência mais com crente que não lê Bíblia. Porque não faz sentido, amados. Então, se eu perguntar para você se você está lendo Bíblia, pense no que você vai dizer. Porque qual é a lógica? A Bíblia nos ensina que Deus opera em tempos e estações, Eclesiastes 3:1. A cada estação exige uma adaptação. Não podemos viver a estação nova com a mentalidade da estação passada. Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Os seus costumes continuam sendo os mesmos costumes. A sua conversa continua sendo a mesma conversa. A tua maneira de pensar continua sendo da mesma forma. Se sim, eu tenho uma notícia para te dar, não haverá vinho novo para você. Porque você ainda é um odre velho. Nós estamos em uma nova estação, igreja. E essa nova estação exige de nós novos hábitos. Novos comportamentos. Jeremias capítulo 10, versículo 3 diz assim: os costumes religiosos das nações são inúteis. Nós estamos vivendo e servindo a Deus com os costumes dos ímpios, dos não evangélicos, se assim nós podemos dizer. Qual é a rotina que Deus está estabelecendo para você? Eu quero encerrar conversando um pouco sobre isso. Igreja, irmão e irmã, coloque no papel para você não esquecer. Quais hábitos você precisa ter nessa estação? Anote as coisas que não podem faltar. Anote também as coisas que você precisa evitar. Dê nome aos seus inimigos. Anote as coisas que você precisa fazer todos os dias e comportamentos que você precisa ter. Lucas 4,16 diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Está falando de Jesus, presta atenção aqui, amados. Jesus tinha um hábito de ir à igreja e ler a palavra, de oração e tantas outras coisas. A palavra de Deus para essa estação é mudança de hábitos. Precisamos mudar. As pessoas que falam de nós, elas falam por quais motivos? Será que não estamos dando motivos? A conversão é uma mudança de hábito. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que xingava não xinga mais, aquele que adulterava não adultera mais. Nós precisamos entender isso. Não dá para viver da mesma forma. Deus tem nos chamado para uma mudança de comportamento. Anote como é o seu dia. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração as coisas que você e eu precisamos mudar. Amém? Se coloque de pé.